Meus amores, bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Abre seu livrinho comigo aí, na página 210, na nossa aula de história. Abra na página 210. Nós vamos falar dos assuntos que estão nas páginas 210 até a página 212. Para isso, eu vou pedir a sua atenção, combinado? Então, vamos lá. Nós vamos falar sobre a diversidade ou pluralidade brasileira e sobre cidadania, sobre o respeito, e a tolerância à diversidade. Então, vamos lá. Começando o nosso assunto, que é diversidade ou pluralidade brasileira. Primeiro, eu preciso falar o que é diversidade. Diversidade vai significar uma variedade. Isso é diversidade. Então, o Brasil, ele tem uma diversidade religiosa. Por que ele tem uma diversidade religiosa? Porque ele tem uma variedade, ele tem várias religiões inseridas aqui no país. Nós não temos apenas uma religião. Sabemos que o Brasil é um país conhecido como um país cristão, católico cristão, porque cultua, reconhece a figura de Deus. Porém, o Brasil tem outras religiões e também permitidas por lei, As pessoas podem cultuar o que elas quiserem, permitidas por lei. Isso em outros países talvez não seja possível, e aí é até motivo de guerras e conflitos. As pessoas são perseguidas em outros países por conta de suas religiões. Então, diversidade vai significar uma variedade. E aí, o que significa pluralidade? Pluralidade vem de plural. E o que é plural? Plural significa mais de um. Então, diversidade e pluralidade acabam se encaixando. Porque se o Brasil é um país que tem uma diversidade religiosa, ele ao mesmo tempo tem uma pluralidade religiosa, ou seja, ele tem mais de um. Se o Brasil tem uma diversidade de etnias, ele também tem uma pluralidade de etnias, ou seja, tem mais de um. Aqui nós sabemos que o Brasil, ele desde a história, do descobrimento, ele foi um país que recebeu povos de outros lugares. Então nós recebemos aqui. Bem, nós já tínhamos os índios, os indígenas aqui habitando, recebemos os europeus, os portugueses, recebemos os imigrantes africanos, que vieram para ser escravos, aí nós recebemos italianos, japoneses, holandeses, franceses. Então, o Brasil tem a sua diversidade. Cada povo que foi chegando aqui veio trazendo os seus costumes, os seus hábitos, as suas religiões. Mesmo sabendo que o Brasil tem povos de diferentes culturas, que é um país misto, que tem diferentes características. Se você olhar ao seu redor, as pessoas não são iguais. O tom da pele não é igual, as características físicas não são iguais. O Brasil, ele tem multicaracterísticas. Mas mesmo assim, o Brasil ainda apresenta quadros de racismo, apresenta quadros de intolerância religiosa, apresenta quadros de desrespeito com as mulheres. Por exemplo, os indígenas que aqui habitavam, já habitavam aqui antes de nós. Eles precisaram brigar pelo direito de ter acesso às suas terras. Esse direito foi reconhecido lá na Constituição Federal de 1988. Mesmo eles tendo esses direitos garantidos, ainda assim, garimpeiros, madeireiros, pessoas que precisam explorar essa região conquistada pelos indígenas, mesmo assim, ainda desrespeitam o direito adquirido por eles. As mulheres têm direito ao voto. As mulheres têm o direito hoje a pertencer às Forças Armadas. As mulheres hoje têm o direito a estarem envolvidas na política. Mesmo assim, nós sabemos que existem casos de discriminação com mulheres,
que existem casos de feminicídio, né, em que a mulher é assassinada pelo fato de ser mulher. Então, nós sabemos que mesmo o Brasil tendo uma diversidade, uma grande pluralidade, alguns direitos, garantias não são respeitados, o que deveria. E aí, nós vamos falar agora de cidadania, que também está ligado à pluralidade e diversidade brasileira e à tolerância a isso. O que significa cidadania? Cidadania significa quando eu cumpro os meus deveres com as minhas obrigações e exerço os meus direitos. Vamos dar um exemplo. Eu, Ligiane, sou maior de 18 anos, tenho 36. A partir dos 18 anos, o voto era obrigatório, né? Até dos 16 aos 18 era facultativo, eu votava se quisesse. Porém, eu com 16 anos já quis votar. Tirei lá meu título de eleitor e quis votar. Mas a obrigatoriedade passou a ser exigida dos 18 anos em diante. Então, desde os 18 anos eu já voto. Eu estou exercendo a minha cidadania? Sim, eu estou cumprindo com os meus deveres de cidadão. Um deles é o voto, é de votar, né? De ir lá às urnas no período eleitoral, inclusive esse ano é um ano eleitoral. Ok. Então, isso é cidadania. Eu cumpro com os meus deveres. Eu pago os meus impostos, né? E aí, graças a Deus, não cometo crimes, faço tudo conforme a lei manda. E eu devo também ter o benefício de ter os meus direitos garantidos. Quais os direitos garantidos? Né? O direito à vida, o direito a prestar o culto, né? a poder exercer a minha religião, os direitos garantidos por lei que uma mulher deve ter, o direito a uma moradia, o direito à saúde, o direito à educação. Esses são os meus direitos. Então, quando eu exerço os meus deveres, cumpro com os meus deveres e tenho os meus direitos garantidos, eu tenho a cidadania, eu estou exercendo a cidadania. Só que a cidadania, para eu ser cidadão, eu preciso ter respeito às diferenças, às pluralidades. Eu preciso ser tolerante, eu preciso agir com empatia, eu preciso ter uma educação sabendo detectar onde algo está errado e batalhar para que isso seja correto. Isso é o que para que isso haja de uma forma correta. Isso vem sendo feito há um tempo. Então, assim, eu, Ligiane, exerço a cidadania, cumpro com as minhas obrigações e gozo dos meus direitos. Porém, para eu ser cidadão, né, eu preciso ter esses adjetivos, eu preciso agir com empatia, eu preciso respeitar o outro, porque se eu não faço isso, eu ajo com intolerância. E é difícil falar de intolerância num país que é misto. Não tem como aqui nós termos somente um tipo de cultura. Não tem como aqui nós termos um tipo de religião. Não tem como aqui no Brasil nós falarmos um tipo de comida. Porque é um país misto desde lá do começo da história do nosso país. Por que é um país misto? Porque recebeu muitos imigrantes. Então, nós precisamos refletir sobre isso para que as nossas futuras gerações saibam viver com a tolerância, para que essa intolerância seja realmente totalmente acabada. Para que fique mais claro esse assunto, faça a leitura da página 210 e da página 211. Eu dei uma explicada e aí você vai fazer essa leitura. Depois, na página 212, vocês irão achar no caça-palavras as palavrinhas que vão se encaixar nessas frases aí, tá? E aí vocês vão compreender. Pessoal, não deixem de fazer as atividades, façam com bastante atenção. Espero que vocês tenham entendido. Revejam alguns vídeos de tolerância e de intolerância. E é isso, tá bom? Beijocas!